caricatos. Parece, assim, vilão de Sessão da Tarde, de filme trash de Sessão da Tarde. E essa, então, agora uma opinião polêmica. Você assistiu 2 vezes? Essa série? Essa série. Eu vou dar spoiler, porque todo mundo que eu vi deu spoiler dessa série. Oi, eu sou Lohan. E o que a gente vai fazer hoje, Kelly? Tratar de dominar o mundo. E o cérebro, e o cérebro. Aí, não, meu irmão, baixa crítica. Essa referência só quem é das antigas que vai pegar. Bom, hoje a gente vai fazer uma tier list de todas as séries da Marvel. Mentira, todas as séries do UCM. Porque a Marvel também tem aquelas séries da Netflix, mas eu só vi uma delas, que foi aquela Fugitivos. Bom, vamos lá. Aqui eu já tô gravando a minha tela. Vamos lá. E as nossas categorias nós temos Absolute Cinema, que é Absolute Cinema. Temos épico, bom, ok. E que pataquada é essa? Não, como o nosso vídeo mais assistido do canal é de Chaves, eu vou trocar essa categoria. Vou tirar aqui pataquada é essa e vou colocar era melhor ter... Eita, faltou o H. Meu teclado tá louco. Bora, H. Era melhor ter ido ver o Pelé. Pelé. Quem gosta de Chaves vai entender. Muito bom. Então vamos lá. Eu vou tentar ir pela ordem que elas foram lançadas, mas eu não pesquisei a ordem que elas foram lançadas, então talvez eu não faça na mesma ordem. Vamos lá. A primeira série que a Marvel lançou foi WandaVision, que é, não preciso dizer nada, né? Absolute Cinema. Foi a melhor série que a Marvel lançou até agora. Fala sobre o luto de uma forma incrível, faz uma homenagem a toda a televisão americana, vai passando, cada episódio vai passando dos anos 50, anos 60, anos 70. Muito bom, incrível, perfeição. Vamos lá, próximo. A outra série que a Marvel lançou foi Falcão e Soldado Invernal. Essa, eu vou colocar ela no bom. Porque ela é boa, ela foi bem legal, visto as outras que a gente viu depois, essa tá ótima. Mas tem uma coisa muito engraçada que acontecia sempre, é que eu tenho um amigo que ele não assiste tanta série. Então sempre que ele ia assistir alguma coisa, ele me perguntava antes dele ver. Aí ele falava, Lohan, essa série é boa, dá pra assistir? Eu falei, olha, eu consigo te resumir ela em 2 frases. Heróis também fazem terapia e vidas negras importam. Vamos pra próxima. A próxima é Loki. Loki, eu vou colocar ela em épico. Por quê? Eu poderia colocar ela em Absolute Cinema, mas eu nunca voltei pra assistir a segunda temporada. Eu vi o primeiro episódio, daí eu dormi, a Kelly já tá se mordendo aqui. Eu dormi e aí eu nunca voltei pra ver a segunda temporada, gente. Erros. Deveria voltar a ver? A Kelly tá dizendo que eu deveria, que é muito bom o final. Enfim. Ele acha o quê? Mas qual era o glorioso propósito dele? Todo filme ele fala, é o meu glorioso propósito. Ele acha. Depois nós temos... Agora eu já não lembro mais qual foi lançado depois de Loki. Qual foi lançado depois de Loki? Eu acho que foi o Arif. Vai pela tua mente. Eu vou pela minha mente. Eu pesquisei, mas eu não lembro. Não lembro. Tu precisa ainda decidir, não. Não, é porque aqui ela mudou a ordem, entendeu? Eu coloquei na ordem, mas essa praga mudou. Não, então eu acho que foi o Arif. Senão, não vai ser na ordem, gente, que ela foi lançada, não. Bom, o Arif, se a gente considerasse só a primeira temporada, eu colocaria ela no épico. Se a gente considerar o Arif, ela é muito boa a primeira temporada. Eu não assisti esse negócio. Essa aqui, amiga, da Capitã Carter. Eu falei sim. E se? Tá. O Arif. English, motherfucker, do you speak it? Yes. Tá, se a gente considerar a primeira temporada, a gente coloca ela no épico. Porque ela é muito boa a primeira temporada. Se a gente considerar a segunda temporada, a gente coloca ela no ok. Porque a segunda temporada foi bem esquecível. Se a gente considera a terceira temporada,
Eu acho que só teve 3 temporadas. A gente coloca ela no Era Melhor Ter Ido Ver o Pelé. Porque a terceira temporada foi realmente arrastada, então eu vou colocar ela em ok. Eu. Depois nós tivemos Cavaleiro da Lua, que também foi uma série muito boa, gente. Vamos colocar em bom. A gente teve lá ele lidando com os problemas psicológicos dele. Nossa, foi muito boa essa série. Teve um CGI um pouquinho, em alguns momentos, ruim? Teve. Mas isso aí a gente releva. A gente passa um pano. Depois nós tivemos Miss Marvel. E essa, com muito pesar, me dói, porque a atriz, ela é incrível. Todos os atores que eles convidaram, muito bons. A personagem, nos quadrinhos e em outras mídias, ela é tipo se você pegasse o Luffy e misturasse com a Mística dos X-Men. Porque ela cria mãozão, pezão, ela muda de forma. E ela é nos quadrinhos, né? Ela é uma referência, não sei se a gente pode dizer assim, à adolescência. Porque na adolescência, esse período em que a gente acorda, a gente acha que a gente tá grande demais ou pequeno demais, a gente se compara muito. Então era uma referência a isso. Mas o roteiro dessa série deixou muito a desejar. Então, era melhor ter ido ver o Pelé pra Miss Marvel. Porque o roteiro dela, ele se atrapalhou um pouco. Eles mudaram os poderes dela, né? Então, eles passaram muito tempo tentando explicar, né, o porquê que ela teria esses poderes. E daí eles ficaram lá criaram aquele negócio lá de que ela seria um Linux, esqueci o nome, mas eles falam lá que ela seria algum negócio, depois eles mudam, aí ela é inumana, aí depois, no final, eles dizem que ela é o X-Men. Então, assim, se perderam muito no roteiro. E outra coisa que também coloca ela nesse lugar são os vilões. Os vilões extremamente caricatos. Parece, assim, vilão de Sessão da Tarde, de filme trash de Sessão da Tarde. Então, assim, por isso que a gente coloca ela aí. Mas a atriz, super gente fina, eu espero que ela vá bem na carreira dela. Depois nós tivemos She-Hulk. E essa, agora uma opinião polêmica. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Eu gostei de She-Hulk. A Kelly também tá se mordendo aqui do meu lado. A Kelly falou que não assistiu. Jogou o livro sem nem ler. É igual Coração de Ferro. Foi um comentário dela, não vou assistir essa série. Calma, que a gente vai chegar lá em Coração de Ferro. Aí a gente ainda vai destilar ódio sobre ela. Coração de Ferro. She-Hulk eu gostei. Eu não vou colocar ela em épico, mas eu vou colocar ela em ok. Por quê? Eu vou dar os argumentos que as pessoas deram. Eu dei os meus argumentos de por que eu não gostei de Miss Marvel, né? E só que, assim como a Kelly, muita gente fala mal dessa série sem nem ter assistido. Então eu vou dar os argumentos de quem assistiu e não gostou e tentar defender a série. Muita gente não gostou porque falou que a série ela é feminista. Então vamos lá. O feminismo ele existe desde as sufragistas, no século XIX. E desde lá ele vem influenciando a cultura pop, né? E a nossa cultura como um todo. Então você, no pleno século XXI, dizer que você não gostou de algo por ser algo feminista, aí eu vou te mandar rever aquilo que você está assistindo. Porque muito daquilo que a gente assiste tem influência do feminismo. Eu vou dar um exemplo. Sabe a Bela e a Fera? Que todo mundo fala, ela tem síndrome de Estocolmo. Ela é quem faz o papel do príncipe. Porque ela é quem dá o beijo de amor verdadeiro, que quebra a maldição e etc. Então, ela teve influência do feminismo. E assim, muita coisa teve influência do feminismo. E até Chaves fez piada com isso. Até A Feiticeira, que é uma série da década de 60, já tirava onda com o papel da mulher na sociedade. Então, assim, reveja o que você está assistindo se você não gostou disso. E esse argumento, ele é tão infantil. Sabe aquelas crianças pequenas que ficam, eu não vou beber esse remédio porque ele é rosa e eu sou menino? Esse tipo de argumento que soa. Outro argumento que as pessoas deram muito é que, a série odeia homem, na série não tem nenhum homem que preste. Na série tem alguns homens que prestam. Tem o pai dela, que ele aparece pouco, mas ele é um homem bacana. Tem o Hulk, que também é bacana nessa série. E tem até o Demolidor, gente. O Demolidor, um homem que presta na série, e aí vocês dizendo que não tem homem que presta. E outro argumento que as pessoas deram muito é que a série, os personagens, eles eram muito planos. Eles não tinham camadas. E eles não tinham desenvolvimento de personagem. E aqui eu vou ter que falar um pouquinho do porquê que eu gostei dessa série. Essa série, ela se inspirou muito em sitcoms. Assim como WandaVision, né? Essas séries que são essas séries de comédia mais voltadas para comédia do que para contar uma história. Só que WandaVision, ela se inspirou no sentido de homenagear. A She-Hulk, ela se inspirou mesmo para usar para fazer o roteiro, né? O roteiro dessa série. E esse tipo de séries, de sitcoms, de séries mais voltadas para comédia, são séries que a gente vê pouco hoje em dia. Mas as pessoas foram esperando uma seriedade
que não teve, porque foi uma galhafada sem fim, né, que era inspirada em sitcoms. E nessas sitcoms, você não tem desenvolvimento de personagem. Vou dar um exemplo, iCarly. iCarly, se você assistir o primeiro episódio e o último episódio, depois de, sei lá, revival e tudo que teve depois, os personagens seguem sendo os mesmos. A Carly segue sendo a menina certinha que trabalha com internet, o Fred segue sendo o nerd e apaixonado por ela, o Spencer segue sendo o adulto irresponsável que taca fogo nas coisas. Então, em sitcoms, geralmente os personagens eles não têm um desenvolvimento de personagem e muitas camadas para eles realmente serem mais caricatos, para você poder ter o fator comédia. E eu gostei da série por conta disso. Óbvio que a série não é incrível, por isso que eu coloquei ela no ok, mas é porque as pessoas esperavam uma coisa diferente. E por isso elas se decepcionaram. Seguindo, próxima. Depois nós tivemos Hawkeye, a Gavinha Arqueira. Tá ótimo. Você assistiu 2 vezes? Essa série? Eu gosto dessa série. Ah, eu vou colocar ela no ok, amiga. Eu vou colocar ela no ok. Porque ela é uma série legal? Sim, ela é uma série bem legal. Mas ela é bem esquecível. Thunderbolts. Ah, ela é esquecível. Superável. Não. Esquecível. Depois nós tivemos I'm Groot. Eu sou o Groot. Que essa também vou colocar no ok. Porque também é esquecível, gente. São episódios curtinhos, engraçadinhos. Esquecível. Depois nós tivemos Invasão Secreta. Que é outra que eu vou colocar em Era Melhor Ter Ido Ver o Pelé. Porque a série começou bem, mas ela foi... Eu vou checar depois essa informação, mas ela foi a série mais cara que a Marvel já produziu. E ela é uma porcaria, gente. Ela é ruim. Ela é muito ruim. E Nem terminei. ela é muito ruim. O Nick Fury, eles descaracterizaram todo o personagem. Porque a gente sempre viu ele como esse personagem super legal. E agora, basicamente, ele era... A gente descobre que ele não era nada do que ele era. Basicamente, eram os Skrulls que faziam tudo por ele. E isso não é legal pra um personagem que você desenvolveu durante anos. Durante anos você desenvolveu um personagem pra depois você dizer, ah, não, foram os Skrulls que fizeram tudo. Muito sem graça. A série não é legal. Por isso ela vai para Era no Melhor Ter Ido Ver o Pelé. Depois nós tivemos Echo. Que essa eu também vou colocar em Era Melhor Ter Ido Ver o Pelé. Porque ela teve o mesmo problema da Miss Marvel. Eles mudaram os poderes dela dos quadrinhos. E daí eles passaram muito tempo pra te explicar o porquê que ela tem esses novos poderes. E assim, pra mim, quando você tem uma história de super-herói, a origem dos poderes ela precisa ser clara, icônica, e os poderes eles também precisam ser claros e icônicos, pra poder você continuar a história, pra poder a pessoa continuar a história tendo a suspensão da descrença, né? Então, porque, por exemplo, se eu te digo um adolescente foi mordido por uma aranha radioativa, você já sabe que é o Homem-Aranha e segue a história. Se eu te digo é uma pessoa que veio de outro planeta, que voa e solta raio laser, você já sabe que é o Super-Homem, segue a história. Agora, se eu te digo é uma mulher que tem uma ancestralidade que veio das árvores para depois para as mulheres indígenas, para depois no período dos cowboys. Se eu te digo isso, você vai dizer, quem é essa louca? E eles passaram muito tempo para tentar explicar os poderes dela, e a verdade é que não ficou nada claro. Não ficou claro se ela controlava a natureza, se ela tinha super força, não ficou nada claro. E o final foi bem previsível, como eles ficaram mostrando várias vezes, ficou bem previsível. Próximo! Depois nós tivemos Agatha All Alone. Eu acho que foi essa, não lembro. É maravilhoso, amiga. Essa eu também vou colocar no épico. Porque a escritora de WandaVision, ela escreveu o mesmo plot e a gente caiu no mesmo plot. E a série é muito boa, gente. E por isso ela vai ficar aí. Depois nós tivemos Demolidor, que Demolidor eu também vou colocar no épico, porque também foi muito bom. Mas assim, se eu tivesse assistido a série da Netflix, talvez eu teria gostado mais. Não sei. Não sei dizer porque eu não assisti. Mas depois eu vou ver a série da Netflix, aí eu vou rever essa, aí eu digo pra vocês se é melhor. E por último, mais ou menos importante, porque a última mesmo que a Marvel lançou foi aquela Olhos de Wakanda, mas eu não vi ninguém comentando sobre aquela série, então, não vou comentar sobre ela também, não. Eu vi, foi bacaninha, mas
Ninguém comentou, então eu não vou comentar sobre ela também. Então, por último, a última que nós vamos ranquear, rufem os tambores. Coração de Ferro, pra onde vocês acham que ela vai? Diz pra gente, Kelly. Pra onde que ela vai? Aham. Vai pros terrores. Pros terrores, era melhor ter ido ver o Pelé. Por quê? Porque essa menina, ela é chata. Ah, você gosta de militância. Sem militância aqui também. Peraí, gente, sem militância aqui também. Essa menina, ela é insuportável. Ela já começa a série dizendo, eu vou ser maior que o Steve Jobs, eu vou ser maior que o Bill Gates, mas eu não posso porque eu sou pobre. Vamos lá, se ela é tão incrível e tão inteligente, ela poderia criar uma invenção, nem que fosse simples que fosse, patentear isso ou vender isso para uma empresa e ficar multimilionária com isso. Gente, vocês sabiam que o post-it foi inventado por uma empresa que estava falindo porque eles faziam uma cola que não colava nada? Vocês acham que a pessoa que inventou o post-it está pobre hoje? Ela deve estar multimega milionária, porque todo mundo compra post-it direto. Então, ela poderia criar uma invenção. Até aquele relógio lá que ela faz, que cria aquelas bolhas, ela poderia vender aquilo para uma empresa e ficar multimilionária, gente. Aí depois, aí o primeiro momento que você sente empatia por ela é tipo assim, no 5º episódio, quando ela conta que o padrasto dela faleceu e que ela quer construir uma armadura, porque ela quer porque o padrasto dela gostava muito do Homem de Ferro. Então é quase como se ela dissesse, eu quero ser como o herói do meu herói. Né? Só que isso ela conta no 5º episódio, quando, tipo assim, você já tem um ranço gigantesco pra essa mulher. Ela é chata dessa. Daí ela entra numa gangue numa gangue, e aí você pensa, nossa, agora a história vai ficar interessante, porque ela vai ser uma anti-heroína, ela vai ser uma vilã, agora a história vai ficar interessante. Não, ela fica dando lição de moral neles, porque, tipo, ai, não pode roubar, não pode extorquir as pessoas. Aí, no final da série, eu vou dar spoiler, porque todo mundo que eu vi deu spoiler dessa série. Ela termina a série fazendo um pacto com o capeta. Ela, a pessoa que não teve uma atitude heróica na série inteira, e que passou a série inteira dando lição de moral na audiência e nos personagens, faz um pacto com o capeta. Enfim, assim a gente termina. Assim a gente termina a nossa tier list da Marvel. Olha como ficou. Eu vou deixar o link da tier list também aqui nos comentários, aí vocês podem fazer, tira print, pode postar no Instagram, me marca, e tudo certo. Se você chegou até aqui, comenta qual é a sua série favorita da Marvel. E por que é WandaVision. E tchau!